hoje, minha proposta de hoje é falar sobre um paper, tá, que eu fiz em colaboração com o professor Cleto, tá, durante o meu período no doutorado, e que fornece basicamente critérios para a gente poder, critérios suficientes para a gente garantir a liberdade do módulo de derivações. Tá? Por isso que o título da palestra é a liberdade do módulo de derivações sobre domínios. Aí a palestra de hoje ela está dividida em 4 partes. Tá? A primeira delas são as preliminares, para poder criar uma ponte entre o que eu vou assumir como pré-requisitos mínimos e o que eu vou falar. Tá? E os pré-requisitos mínimos, vamos dizer assim, eu estou assumindo que é a álgebra básica aí da graduação, porque eu sei que sempre aparece gente da graduação também querendo assistir, tá? Então, se por acaso você achar algumas definições muito básicas, é porque eu estou assumindo isso, tá? Estou assumindo só a parte de grupos e anéis, que o básico que os alunos veem na graduação. Logo depois eu vou falar sobre definir, né, o módulo de derivações e falar sobre o problema de liberdade. Fazer também uma motivação sobre como a proposta, de como a gente chegou no nosso resultado, caminho. Enfim, nós vamos apresentar na terceira parte, apresentar para vocês o resultado principal. E, por fim, trabalhar, explorar algumas consequências em forma de corolários. Tá? E esses corolários vão nos ajudar a entender mais ou menos a dimensão da generalização que a gente conseguiu, em comparação com o resultado original. E vamos começar com as preliminares. Tá? Primeiro eu vou começar aqui com a definição de anel neteriano. Tá? Dizemos que um anel comutativo com identidade A é neteriano quando todo ideal é finitamente gerado. Um A módulo M, tá? Basicamente, é um espaço vetorial sobre um anel. O que isso significa? Um A módulo é uma estrutura algébrica com 2 operações, adição e multiplicação, por escalar, entre aspas, que satisfazem aquela mesma 8 axiomas de espaço vetorial. A diferença é que o produto por escalar que você está trabalhando não é sobre um corpo, em si sobre um anel. Tá? Isso aí é um módulo, pode ser visto como uma generalização aí da noção de espaço vetorial. Um A módulo livre, tá? É um A módulo que possui uma base. Tá? Então, é um conceito mais abstrato que um espaço vetorial, mas menos do que digamos que é um módulo com uma estrutura a mais, que é a de base. Um A módulo livre, né? E outro conceito intimamente ligado ao conceito de módulo livre é o de módulo projetivo. Um módulo P, ele é dito projetivo quando ele é somando direto de um livre. Ou seja, o P, ele é projetivo quando existe, por exemplo, um A módulo Q, e quando você faz a soma direta com o P, você obtém um A módulo livre. Tá? Então, esses conceitos aí, eles estão ligados. Note que todo módulo livre é um projetivo, tá? Mas nem sempre o projetivo vai ser livre. Mas em certas classes de anéis, como os anéis locais, esses dois conceitos coincidem. Tá? Livre e projetivo é a mesma coisa sobre anéis locais. Tá? Então vamos dizer que esse aí é o ABC básico do que a gente pretende falar hoje. Tá? Uma vez apresentado para vocês esses conceitos básicos, eu quero estabelecer algumas convenções e notações. Então, a primeira convenção, que é muito comum de você encontrar em trabalhos de álgebra comutativa, é a seguinte convenção: todo anel que a gente vai estar trabalhando vai ser comutativo, neteriano, com identidade. Tá? Então, toda vez que eu falar um anel, está assumido que ele tem essas 3 condições aí. E K, agora questão de notação, né? K para a gente vai denotar um anel. E o A vai denotar uma K-álgebra, tá? Via o homomorfismo psi, certo? Que vai de K em A. Tá? Então, esses 3 aqui, a primeira convenção e essas 2 notações, nós vamos carregar elas até o fim da palestra. Tá? K, um anel, A, uma K-álgebra. Então, uma vez estabelecidas as convenções e as notações,
Agora a gente pode apresentar o principal objeto de estudo de hoje, tá? Que é o módulo de derivações. Então, para definir o módulo de derivações, preciso definir o que é uma derivação sobre um anel. Então, uma K-derivação de A é um mapa aditivo, delta, que vai de A em A, tal que delta de AB é igual a A delta de B mais B delta de A, para todo A e B em A, no anel A. Tá? Essa primeira, esse item aí aqui, é conhecida como regra de Leibniz. E a segunda que a gente pede é que o delta ele se anule na imagem de psi. Tá? Isso é uma K-derivação. Tá? E esse conceito aqui é a generalização do conceito de derivação que você conhece do cálculo. Pegue, por exemplo, se você pegar psi como sendo o homomorfismo inclusão, mapa inclusão, e A como sendo o anel de polinômios, então o que é que você vai ter? Você vai ter que essa segunda condição aqui, ele está te pedindo que uma derivação ela se anule sobre o K. Em outras palavras, que uma derivação anule as constantes. Tá? Então, esse que é uma propriedade muito famosa, né, das derivações que você vê, por exemplo, no cálculo. Então, esse conceito aqui seria o conceito de derivação para anéis. E uma vez que você sabe o que é uma K-derivação, você considera o conjunto formado por todas as K-derivações. O conjunto formado por todas as K-derivações, ele vai ser denotado dessa forma, derK de A. Tá? Ele é um amódulo, e ele, a partir desse momento, nós vamos chamar de módulo de derivações de A. Tá? Então, esse é o objeto que a gente quer estudar. O problema da liberdade. Quando ele possui uma base, quando ele é um módulo livre. Tá? Esse carinha aqui. Então, por que que esse problema aí, ele já vem sendo trabalhado há várias décadas, certo? Por pesquisadores em álgebra comutativa. Agora, por que que esse problema tem sido trabalhado? Ele tem sido trabalhado principalmente no contexto clássico. Que contexto clássico é esse? É quando você pede que o K seja um corpo de característica zero, tá? E o A seja uma álgebra essencialmente de tipo finito. Tá? Nesse contexto, esse módulo aqui, o DERCAD-A, ele já foi trabalhado muito bem, já foi explorado bastante. Certo? Por quê? Duas coisas impulsionaram isso. Primeiro, ele tem uma forte conexão com a geometria algébrica, tá? Ele pode ser visto como o campo de vetores tangentes numa variedade algébrica, e ele também, esse módulo, ele aparece pelo menos em duas conjecturas famosas na álgebra, que é a conjectura de Zariski-Lippmann e a de Rezzo-Vasconcelos. Tá? Isso tudo no contexto clássico. Tá? Então, isso impulsionou o estudo desse módulo, os impactos, condições suficientes e necessárias para a liberdade desse módulo aí, e ele foi extensivamente estudado. Agora, uma coisa que você nota quando você vai olhar a literatura sobre esse módulo aí, é que você vai notar que poucos trabalhos, de fato, saem desse contexto clássico. Eu vou repetir mais uma vez. K é um corpo de característica zero e A é uma álgebra essencialmente tipo finito. Tá? Poucos trabalhos realmente saem desse contexto. Tá? E um deles é o paper do Alok Kumar Maloo, tá? Intitulado The Module of Derivations of Regular Local Rings. Tá? Nesse paper aqui, ele trabalha com esse módulo de derivações, tá? No mesmo contexto que a gente está trabalhando aqui, que a gente convencionou. K, ele é um anel, não um corpo de característica zero. K é um anel e A uma K-álgebra. Tá? É nesse contexto que o Maloo trabalha o critério para a liberdade do módulo de derivações. Aí o resultado principal desse paper aqui é o seguinte: ele diz o seguinte, ó, se A é um anel local regular, tal que o módulo de derivações é finitamente gerado, então, se a altura de um certo ideal for no máximo 2, isso implica que o módulo de derivações é livre como amódulo, ou seja, é um amódulo livre. Tá? Primeiro, esse ideal aqui, a gente vai ver ele daqui a pouquinho. Tá? Se você não está familiarizado com a noção de altura, a gente também vai ver. Tá? Mas o que é que eu quero que você tire desse momento? Tá? É que o Maloo, ele forneceu com esse teorema aqui um critério, certo? Para obter um critério suficiente para obter a liberdade do módulo de derivações.
tá? Sobre anéis locais regulares. É isso que ele fornece, é esse que é o resultado central do paper dele. Então, qual é o pensamento natural quando a gente olha para, em termos de generalizações, né? Quando a gente olha para esse resultado aqui? Certo? Existem algumas coisas que você pode se perguntar, tá? Sobre esse 2, sobre esse ideal, sobre essa altura, mas sobre o fato de ser local. Mas, pelo menos do meu ponto de vista, o que mais chama atenção é essa hipótese aqui, de regularidade. Tá? Pelo fato de já estar familiarizado em trabalhar com classes de anéis maiores, essa condição de regularidade aqui foi a que me chamou mais a atenção. Por quê? Veja só, a classe dos anéis regulares é uma classe bastante interessante e rica. Ela contém, por exemplo, o anel das séries de potências, os anéis de polinômios, certo? No contexto geral, de anéis regulares, né? Contém. Agora, quando você olha para a hierarquia dos anéis regulares no contexto local, então você compara com outras classes da seguinte forma: todo anel regular é uma interseção completa, que por sua vez é um anel Gorenstein, que também é um anel Cory-Macaulay. Agora, olhando por outra linha, todo anel regular é um domínio de fatoração única, que também é um domínio. Tá? Então, a classe dos anéis regulares, embora seja uma classe bastante interessante, quando você compara ela com outras classes de anéis, você acaba chegando à conclusão que ela, de fato, é uma classe pequena comparada a outras. Tá? Então, voltando para o resultado do Malu, a pergunta natural seria quais critérios a gente consegue obter, certo? Para uma classe maior, para garantir a liberdade do módulo de derivações para uma classe maior de anéis, certo? O Malu ele forneceu as condições sobre essa classe aqui regular. Então, será que é possível obter critérios para você poder identificar a liberdade do módulo de derivações em uma classe maior? Aí esse foi o nosso primeiro questionamento, certo? A hipótese de regularidade do teorema. Então, o que a gente fez aqui? O primeiro resultado que a gente resolveu abordar foi uma versão mais simples do teorema. Em vez de atacar diretamente o teorema, no mesmo paper, o Malu também enuncia o lema. Seria uma versão mais simples do teorema. Ele diz o seguinte, sobre um anel local regular de dimensão de Cru no máximo 2, se o módulo de derivações é finitamente gerado, então ele é livre. Veja que o teorema ele implica nesse lema aqui. Ele é uma versão mais simples do teorema. Então, o que a gente viu? Esse é o resultado mais simples. Então, se a gente tem alguma chance de generalizar aquele teorema lá, o ideal seria atacar esse resultado mais simples, tentar generalizar esse resultado. Se a gente conseguir generalizar esse resultado aqui mais simples, então a gente tem alguma chance de melhorar o teorema. Essa foi a linha de raciocínio que a gente fez. Então, foi aqui que a gente abordou. E a pergunta que a gente se fez nesse teorema, nesse lema, foi a mesma que a gente se fez no teorema. Será que essa hipótese de regularidade pode ser enfraquecida nesse lema? Certo? E a resposta que nós obtemos foi positiva, certo? Nós analisamos a prova do lema e adaptamos as hipóteses para poder enfraquecê-las. Então, para poder enunciar essa melhoria que nós obtemos, eu vou precisar de algumas definições. Há várias coisinhas aqui que eu acabei citando, tanto no teorema quanto no lema, são coisas que ainda não foram definidas, então, até agora foram enunciadas mais como uma motivação. A partir desse momento, eu vou tentar definir mais algumas coisas, tá? Para quando a gente enunciar a nossa primeira melhoria, ficar realmente mais claro. Então, para isso, vamos enunciar aqui algumas definições. A primeira delas é a de dimensão projetiva. Veja que no início dessa palestra, nós definimos o que é um módulo projetivo. Agora, eu vou precisar, para definir a dimensão, vou precisar definir uma resolução projetiva. Então, a resolução projetiva de comprimento finito n de um módulo m é uma sequência exata, dessa forma, onde cada PI desse aqui é projetivo.
Tá? Lembrando que uma sequência exata é uma coleção de amódulos e de homomorfismos, tal que a imagem do homomorfismo da esquerda é igual ao núcleo da direita. Tá? Então, isso aí seria uma sequência exata. Certo? Então, uma sequência exata desse tipo é uma resolução projetiva do módulo M, tá? De comprimento finito. Tá? Todo módulo, certo, possui uma resolução projetiva, mas nem todo possui uma de comprimento finito. Certo? Para os que possuem uma resolução projetiva de comprimento finito, você vai olhar todas elas, vai pegar que tem o menor comprimento, certo? E esse menor comprimento vai ser a dimensão projetiva desse módulo. E para os que não têm resolução projetiva de comprimento finito, então a dimensão projetiva vai ser infinita. Então isso aí é a dimensão projetiva do módulo, certo? É fácil você observar que a dimensão projetiva de um módulo é zero se somente se ele é projetivo. Tá? Então, sendo projetivo, isso aí nos diz que a dimensão projetiva, o que é que ela mede? Ela mede o quão próximo ou quão distante o módulo está de ser projetivo. Uma vez estabelecida essa definição de dimensão projetiva, eu posso também definir um outro conceito que já foi citado aqui, que é de anel regular. Eu vou colocar como definição, mas na verdade é uma caracterização, mas vou colocar como uma definição porque é a que melhor se encaixa hoje aqui. Certo? Dizemos que um anel local A ele é regular quando a dimensão projetiva de qualquer módulo finitamente gerado for finita. Ou seja, sobre anéis regulares, todo módulo finitamente gerado tem dimensão projetiva finita. Isso aqui é uma caracterização, na verdade isso aqui é um teorema famoso, o teorema de Auslander-Buchs-Balcerri, mas aqui a gente está colocando como uma definição porque é a que melhor se encaixa para os nossos propósitos de hoje. Então isso aí é um anel regular. Outro conceito que eu vou precisar para poder enunciar a nossa primeira melhoria é a noção de grade e profundidade. Para isso eu vou precisar falar de elemento regular e sequência regular. Então, dizemos que um elemento x do anel A é um elemento A regular se x vezes z igual a zero, implica que o z tem que ser zero, onde z é um elemento do anel. Em outras palavras, um elemento A regular é um não divisor de zero de A. Quando você pega uma lista agora de elementos, você diz que ele é uma sequência A regular, o x1, x2 até xn é uma sequência A regular se ele satisfaz duas condições. Tá? Se o primeiro elemento, se o x1 é A regular, se o segundo elemento, x2, é A sobre x1 regular, se o x3 é A sobre x1, x2 regular, de maneira geral, se o xi é A sobre x1, xi menos 1 regular. Então, isso aqui denota o ideal gerado por esses caras. E a segunda condição é que o ideal gerado por essa lista de elementos seja próprio. Em outras palavras, que esse anel quociente seja diferente de zero. Isso aí é uma sequência regular. Então, uma vez que você tem a noção de sequência regular, você pode definir o grade de um ideal. Certo? Seja aí o ideal de A. Então, o grade de I, denotado dessa forma, grade de I, é o comprimento de uma sequência A regular maximal contida em I. Maximal em que sentido? Se você adicionar qualquer outro elemento nessa lista de elementos, ela deixa de ser uma sequência regular. Então, você pega uma sequência A regular maximal dentro do I, o comprimento dessa sequência, a quantidade de elementos dentro dessa sequência, vai te dar o grade de I. No contexto local, quando você pega o grade do ideal maximal, esse invariante tem um nome, chamado de profundidade do anel. Certo? E é denotado dessa forma, det de A. Profundidade de A é o grade do seu ideal maximal. E essa noção aqui de profundidade vai aparecer no nosso resultado seguinte. Que é a nossa primeira melhoria, vamos dizer assim, né, cronologicamente falando. Uma vez que a gente analisou o lema do Malu, foi essa melhoria que nós conseguimos enunciar para vocês. Seja um anel local, com profundidade no máximo 2, tal que o módulo de derivações é finitamente gerado, então, se o módulo de derivações tem dimensão projetiva finita, então ele é livre.
Tá? Então, vamos analisar agora e vamos comparar esse resultado com o lema que nós estávamos tentando melhorar. Primeira coisa aqui que você nota é que você não está mais encaixando. A condição de regularidade sumiu completamente. A condição de regularidade, a hipótese de regularidade no anel. Tá? Você não colocou, você não trocou por interseção completa, por Gorenstein, Cohen e Macaulay. Você simplesmente retirou essa condição. Claro que você pagou um preço por ela. Que preço foi esse? Pedir que o modo de derivações tenha dimensão projetiva finita. Tá? Mas veja que esse acaba sendo um preço barato, certo? A se cobrar, tirando a hipótese de regularidade. Por quê? Lembre-se da definição de anel regular. Você precisa que todo módulo finitamente gerado tenha dimensão projetiva finita, certo? Aqui a gente só está pedindo que um tenha, certo? Que é exatamente o módulo de derivações. E a outra melhoria que a gente também pode destacar aqui é a profundidade, certo? O lema, ele pedia que fosse a dimensão, certo? Claro que lá no contexto de regular, essas duas noções coincidem, dimensão e profundidade, certo? Mas uma vez que você sai do contexto Cohen-Macaulay, de anéis Cohen-Macaulay, esses dois invariantes diferem, tá? A profundidade acaba sendo menor do que a dimensão. Então, aqui você está pedindo que a profundidade seja no máximo 2, e não a dimensão. A dimensão pode ser maior. Tá? Então, você também está sendo enfraquecida essa hipótese sobre a dimensão. Então, foram essas duas melhorias que a gente conseguiu com relação ao lema. Tá? E aqui eu abro um parêntese, tá, para mencionar o seguinte. Esse resultado, retirando o paper, esquecendo o paper do Malu e focando só nesse resultado aqui, ele também tem um próprio valor. No seguinte sentido, ele fornece uma família, uma classe de anéis, uma família de anéis para os quais a conjectura de Rezo-Vasconcelos é válida. Tá? O que é que diz a conjectura? Dimensão projetiva do modo de derivações finita implica que ele é livre. Isso no contexto clássico, contexto algebra geométrico que eu mencionei antes, certo? K, corpo de característica zero, e há uma K-álgebra essencialmente tipo finito. Aqui a gente está fornecendo uma família de anéis para os quais é válida essa conjectura, e essa família é ainda mais geral do que é pedida à conjectura. Tá? Então, esse resultado aqui ele tem o seu próprio valor, tá? Retirando, esquecendo, vamos dizer assim, inicialmente o paper do Malu. Certo? Agora, fechando esse parêntese e voltando novamente ao nosso objetivo, que era generalizar o lema, beleza, generalizamos o lema do Malu. Mas lembre-se que o nosso propósito é melhorar o teorema. E o teorema, ele não restringe a dimensão do anel, certo? Nem a profundidade. Tá? Então, querendo ou não, esse resultado aqui a gente enfraqueceu bastante o lema, certo? Mas a gente ainda está restringindo um invariante importante do anel, que seria a profundidade. Tá? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui para melhorar ainda mais esse resultado? A gente vai fazer o que o Malu fez. O Malu ele tirou toda a responsabilidade aqui do anel e ele jogou em um ideal. Certo? Aquele idealzinho, a altura daquele ideal menor ou igual que 2 implica modo de derivações finitas. Certo? Ele pegou toda a responsabilidade do anel e jogou sobre esse ideal. Então é isso que a gente vai fazer aqui também. Certo? Então, para isso, a gente vai definir o ideal que o Malu usou. Então, ó, vamos apresentar o seguinte conceito. Tá? Um ideal I contido em A é chamado diferencial se delta de I está contido em I para todo delta K derivação de A. Agora, um ideal I é chamado maximalmente diferencial, tá? Se ele é um elemento maximal desse conjunto aqui. Ó. Esse conjunto é formado por todos os ideais diferenciais próprios de A. Tá? Então, a gente tem um ideal diferencial e um ideal maximalmente diferencial, ou seja, ele é maximal com respeito à inclusão. Então, ó, algumas observações sobre esses ideais maximalmente diferenciais. Primeira coisa é que, pelo lema de Zorn, esse conjunto o conjunto D possui elementos maximais, ou seja, os ideais maximalmente diferenciais existem.
A segunda observação é a seguinte: se você está no contexto local, um contexto de anel local, esses ideais maximalmente diferenciais só existe um deles, ele é único. Aí, sendo único, a gente vai colocar uma anotação para ele. Essa anotação aqui, ó. Aí, isso aqui é um P de AK. Aí, isso aqui parece muito um B, mas é a forma da letra, mas isso aqui é um P. Tá? Então, isso aqui vai denotar para a gente, de agora em diante, no contexto local, ele vai indicar o ideal maximalmente diferencial do anel. Então, aqui, ó, ainda no caso local, você sabe que você tem esse ideal aí, certo? Então, por um paper do Lequan, a gente tem informações, a gente consegue obter informações sobre esse ideal. Olhando o quê? Olhando a característica do anel quociente. É a seguinte forma: se a característica do A sobre o maximalmente diferencial for zero, então o que você obtém sobre ele é que ele é um ideal primo. Se a característica for positiva desse anel quociente, então o que você obtém é que esse ideal é M primário. Então são essas informações que a gente consegue retirar até o momento do ideal maximalmente diferencial. Então, agora que você sabe o que é ideal maximalmente diferencial, você já sabe o elemento-chave para o teorema do Malô. Certo? Outra coisa, a gente pede que a altura dele seja no máximo 2. Então, agora, para eu poder enunciar o nosso teorema principal, eu vou fechar só uma lacunazinha que falta, que é a noção de altura. Certo? A noção de, se você pagou um curso de álgebra comutativa, muito provavelmente muitas definições que eu falei aqui você já sabe. Então, ok. Mas se você não pagou, então isso aqui é só para tapar essa lacunazinha. Tá? Então, a altura, que é um invariante que aparece nos nossos resultados, vai ser definida agora. Certo? A altura de um ideal primo, tá? Ele é definido da seguinte forma: a altura é denotada dessa forma, a altura de P é igual ao supremo, certo? Desse nzinho aqui, ó, tal que existe uma cadeia de primos que vai do P0 até o Pn, e o Pn tem que ser o P, tá? Onde cada um desses Pi aqui, ó, são primos. Então, o que é isso? A altura basicamente mede o tamanho do seu ideal primo conforme quantos ideais primos você consegue colocar dentro dele, em forma de cadeia, né? Então, ele mede o tamanho do ideal dessa forma, do ideal primo dessa forma. Tá? Então, isso aqui é a altura de um primo, certo? E se o ideal for mais geral, se for um ideal próprio, qualquer, então o que é que você faz? Você pega os primos que contém ele, certo? Calcula a altura dos primos que contém ele, o ínfimo dessas alturas vai te dar a altura do seu ideal. Tá? Claro que existem outras formas aí de definir essa altura aí, certo? Em outros contextos, mas aqui eu estou dando só a ideia geral de altura, tá? Que é de medir o tamanho de um ideal com base nos primos dentro dele. E, já que eu defini a altura, vamos definir também o último invariante aí, que também apareceu hoje, que é a dimensão, certo? Dimensão de cru de um anel, certo? No contexto local, certo? A dimensão de cru do anel local A, certo? É definido como sendo a altura do seu maximal, certo? Mais uma vez aqui, essa dimensão de cru pode ser definida de uma maneira, não precisa ser o anel local, tá? Mas aqui a gente está deixando tudo encaixadinho para o nosso contexto, para o que a gente está trabalhando hoje. Então, aqui, já definida todas as coisas que a gente precisava, nós podemos enunciar, tá, o nosso resultado principal de hoje. Tá? Que é esse aqui, ó. Seja A um domínio local, tal que o módulo de derivações é finitamente gerado, então você precisa de 3 condições aqui para garantir a liberdade dele. Quais são essas 3 condições? Módulo de derivações tem que ter dimensão projetiva finita. Segunda condição, o grade do ideal maximalmente diferencial tem que ser igual à sua altura. Terceira condição, essa altura tem que ser no máximo 2. Certo? Isso é suficiente para garantir que o módulo de derivações ele é livre. Tá? Então, esse resultado aqui, ele generaliza o resultado do Malô. Tá? E aqui, para a gente comparar,
O que o Malu fez foi fornecer um critério para garantir a liberdade sobre anéis locais regulares. Tá? O que a gente está fazendo, o que a gente conseguiu, é também obter um critério para a liberdade, mas agora sobre um domínio, tá? Que é uma classe de anéis bem mais ampla do que a de anéis regulares. Tá? Agora veja, a gente está pagando um preço, obviamente. Tá? E uma generalização vai vir de graça. Certo? Então, ó, o Malu ele te dava uma condição. Qual era essa condição? A altura do maximalmente diferencial ser no máximo 2. Certo? Aqui, em domínios, a gente está exigindo 3. A gente está pedindo 3 condições. Quais são elas? Dimensão projetiva do módulo de derivações ser finita, grade do maximalmente diferencial ser igual à altura, certo? E aí a última condição é a mesma do Malu. Essa altura tem que ser no máximo 2. Tá? Então é essa aqui, vamos dizer assim, a comparação, né, com o resultado do Malu. E também isso aqui é para ilustrar, veja só, aqui é uma condição e aqui são 3 condições, certo? Que a gente conseguiu. Então, é de se esperar, veja que a diferença de um para o outro é grande das classes de anéis. Então, é de se esperar que se você diminuir um pouco mais, esse nível essa classe de anéis mais geral, se você diminuir um pouco mais, é de se esperar que você também consiga diminuir o número de condições que você está pedindo, certo? Aqui é 1, aqui é 3. Então, será que se eu diminuir mais, não precisa ser domínio, você pede um pouco mais, domínio mais outra condição. Será que eu consigo diminuir essa quantidade de condições, né? E a resposta é positiva. E a gente vai ver isso nos nossos próximos corolários, certo? Explorando as consequências em forma de corolário desse teorema. Certo? Nosso corolário 1. Nosso corolário 1 ele diz o seguinte, ó. Se A é um domínio local Cory-Macaulay, tal que o módulo de derivações é finitamente gerado, então, se a dimensão projetiva do módulo de derivações é finita e se a altura do maximalmente diferencial é no máximo 2, então ele é livre como a módulo. Tá? Então, vejam, agora está pedindo 2 condições. Tá? E onde é que você está? Comparando com os diagramas que a gente já mostrou hoje, né? Você está aqui, ó. Você está pedindo ainda que é domínio, já que é uma consequência do nosso teorema, então tem que ser domínio, você está pedindo que ele seja Cory-Macaulay. Então veja que isso aqui ainda engloba o caso do Malu, o caso regular. Aí veja, aqui são 3 condições, aqui são uma, e agora que a gente diminuiu um pouco, a gente só está pedindo 2. Certo? E veja que esse corolário aqui, ele é uma consequência imediata do teorema, porque sobre anéis Cory-Macaulay, a grade e a altura, eles coincidem. Tá? Isso é um fato geral. O grade e a altura, eles coincidem de um ideal sobre essa classe de anéis. Então, por isso que você imediatamente conseguiu diminuir o número de condições. Tá? Então, isso aqui ele é um corolário imediato. Um outro corolário, esse não é mais tão imediato, certo? É o seguinte, ó, se o A é um domínio de fatoração único local, tal que o módulo de derivações é finitamente gerado, então você também consegue reduzir para aquelas 3 condições para 2 condições, certo? Que são as mesmas do corolário 1. Dimensão projetiva do módulo de derivações finita, certo? E a altura do maximalmente diferencial no máximo 2. Isso é suficiente para garantir a liberdade, certo? Mais uma vez, vamos ver aqui o diagrama para você entender onde a gente está. A gente está aqui, a gente está diminuindo. Ó. O teorema é enunciado para domínio. O que a gente está fazendo, diminuindo mais um pouco, domínio de fatoração única, a vantagem que a gente está tendo, número menor de condições para garantir a liberdade. Certo? Esse resultado, ele já não é tão imediato, certo? Mas a demonstração ela é simples. Tá? Então, com o propósito dessa palestra não ficar só exibindo o resultado para vocês, eu incluí a demonstração desse resultado, que vocês vão ver que é bastante simples, mas que vai ser legal para a gente conectar alguns conceitos que foram dados aqui hoje. Então, vamos ver aí a demonstração desse corolário 2. Então, para simplificar a nossa notação, eu vou chamar simplesmente de P, tá? O ideal maximalmente diferencial. E vou dividir aqui em 2 casos.
Lembra do critério do Lequan? Você analisa a característica do quociente, com base na característica do quociente do A sobre P, você retira informações sobre o P. Se a característica do A sobre P ela é positiva, que é que você sabe? Que o P ele é M primário. Em outras palavras, o radical dele vai dar o maximal, certo? Então, a altura dele vai ser igual à altura do maximal, certo? Mas a gente sabe que a altura do maximal é o quê? A dimensão de cru do anel. O que é que a gente está pedindo? Que a altura do P seja no máximo 2. Em outras palavras, nesse caso aí, essa condição se converte a pedir que a dimensão do anel seja no máximo 2, certo? Essa dimensão sendo no máximo 2, aí eu relembro a você nossa primeira melhoria de hoje, que foi enunciado como um corolário. Sua primeira melhoria de hoje diz que se você está nesse contexto de um anel com profundidade no máximo 2, em particular se a dimensão for no máximo 2, a profundidade também, que a profundidade é menor ou igual que a dimensão, então a nossa primeira melhoria garante que o módulo de derivações ele é livre. Certo? Isso com base no nosso primeiro corolário. Não o corolário 1, mas o primeiro corolário que foi enunciado hoje aqui. Certo? Então, esse caso aqui, ele segue imediatamente do que já foi dito anteriormente. Então, o caso interessante para a gente é o caso em que a característica do quociente é zero. Certo? Porque o mesmo critériozinho do Lequan, ele diz que quando essa característica é zero, o ideal é primo. Certo? E aí você já não tem mais tanto domínio sobre a altura dele para conseguir imediatamente uma conexão com a dimensão do anel. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A hipótese que a gente tem é que a altura dele é no máximo 2. Então, vamos quebrar aqui esse caso em mais dois subcasos. Se a altura for no máximo 1, eu lembro para você que a gente está trabalhando num domínio de fatoração único, em particular, você está trabalhando sobre um domínio. Tá? Então, qualquer elemento que você pegar não nulo dentro do P, ele vai servir como um elemento regular, em particular como uma sequência regular de comprimento 1. Então, isso aí vai implicar que o grade sempre vai coincidir com a altura. Tá? Esse caso aqui, ele é imediato se você está assumindo que a altura é no máximo 1. Então, segue imediatamente isso aqui, porque você está trabalhando sobre um domínio. Certo? Então, tendo essa igualdade aqui, você conseguiu a condição que faltava para poder aplicar o teorema. Certo? Que é o quê? Grade igual a altura. Uma vez que você tem as três condições agora, você pode aplicar o teorema e obter o resultado. Mas aí fica restando mais um subcaso. Que subcaso é esse? A altura do P igual a 2. Certo? Se a altura do P ele é igual a 2, lembrando que o P é um ideal primo, então você consegue um outro primo dentro dele, contido nele, que tem a altura 1. Esse primo eu vou chamar de Q. E agora a gente vai usar de fato a nossa hipótese. Nossa hipótese é que o A é um domínio de fatoração única. Sendo um domínio de fatoração única e tendo um ideal de altura 1, quer dizer que ele vai ser principal, ou seja, gerado por um único elemento. Então, você pode consultar, por exemplo, esse resultado no livro do Matsumura. Ou seja, você tem um primo de altura 1, ele vai ser, sobre um domínio de fatoração único, ele vai ser um ideal gerado por um único elemento. Esse único elemento eu estou chamando de X. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar um outro elemento, Y, que esteja no P e que não esteja no gerado por X, que é o quê? Esse elemento é fácil você ver, ele é um não divisor de zero do quociente A pelo gerado por X. Então, qual é a conclusão aqui? Que a lista formada pelo X e pelo Y, tá? Ele vai formar uma sequência A regular, tá? Contida no P. Certo? Conclusão, pela definição de grade, o grade do P tem que ser pelo menos 2. Tá? Já que o grade é dado pelo comprimento de uma sequência A regular maximal. Você já tem uma sequência aqui de comprimento 2. Tá? Então, a maximal é pelo menos 2. Mas, o grade, ele é menor ou igual que a altura. E a altura a gente sabe que é 2. Tá? Então, conclusão,
o grade e a altura coincidem, ambas são iguais a 2. Certo? Mais uma vez, agora você tem as três condições satisfeitas, então você pode aplicar o teorema anterior, o teorema principal, e obter a liberdade do módulo de derivações. Isso conclui a demonstração do corolário 2. Agora, como corolário 3, tá, eu gostaria de enunciar novamente o teorema do Maluk, que foi enunciado no início dessa palestra, mais como motivação, mas naquele momento a gente não tinha definido que era um anel regular, não sabia quem era esse ideal maximamente diferencial, nem sabia o que era altura. Tá? Claro, assumindo os pré-requisitos básicos, você não sabia esses três conceitos. Agora, a gente pode enunciar o teorema de Maluk, sabendo plenamente toda, linha por linha, o que está sendo dito aqui, tá? E enunciando ele como um corolário, certo? Por quê? Nosso propósito aqui, tá, é entender a dimensão da generalização que nós conseguimos, tá? Comparando ele com o teorema e ele com os outros corolários que foram enunciados antes dele. Só para reforçar aqui o que é que o teorema do Maluk diz, se você está com um anel local regular, tal que o módulo de derivações é finitamente gerado, então se a altura do maximalmente diferencial é no máximo 2, então o módulo de derivações é livre. Tal seja, o que o teorema do Maluk fornece é uma condição suficiente para a liberdade do módulo de derivações sobre anéis regulares. Para fechar a palestra de hoje, eu gostaria de comparar esses resultados. Tá? Obviamente, o teorema ele implica no seu corolário 1 e corolário 2, e também implica no teorema do Maluk, que é o corolário 3, mas você prestou atenção nas hipóteses que a gente mostrou no corolário 1 e no corolário 2, eles implicam independentemente no teorema do Maluk, corolário 3. Por quê? Porque todo anel regular, que é no teorema do Maluk, todo anel regular, anel local regular, é um domínio, tá? E é Cohen-Macaulay. Tá? Então, o corolário 1 implica nele. Novamente aqui, corolário 2. Todo anel regular é um domínio de fatoração única. Tá? Então, o corolário 2 também vai implicar no teorema do Maluk. Então, isso aqui é só para deixar claro o impacto do nosso resultado no sentido de generalizar o teorema do Maluk. A gente conseguiu generalizar ele de forma que ele obtém dois corolários, nós obtemos dois corolários que, independentemente, recuperam, implicam no resultado que a gente queria generalizar, que é o teorema do Maluk. Então, se você ficou interessado tá, no assunto, quiser conhecer um pouco mais, quiser se aprofundar nas demonstrações desses resultados que foram expostos aqui, tá, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso paper, tá? Como eu falei antes, em colaboração com o professor Cleto, tá aqui o título dele, você consegue achar, tá? Um paper de 2019. Aí os outros materiais que foram citados hoje aqui foram mais três. Tá? O paper do Lequan, que fornece aquele critério, né, para você poder classificar o ideal maximalmente diferencial. Tá? Aqui é o paper do Maluk, que já foi citado dentro da palestra. Tá? E o Matsumura, o livro do Matsumura, que também foi citado na demonstração do corolário 2. Tá, então, com isso, pessoal, eu encerro o que eu gostaria de dizer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigado pela atenção.